Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e essa é a videoaula número 4 de tecido epitelial, que tem como tema os epitélios glandulares. Se essa é a primeira das videoaulas que você está assistindo sobre tecido epitelial, eu recomendo que você pare agora, que volte para as aulas de número 1, 2 e 3, assista todas essas aulas para que depois você possa assistir a aula de número 4, porque eu tenho certeza que assim o seu rendimento vai ser muito maior. Se você já assistiu as 3 primeiras, seja bem-vindo. Esse é o seu lugar. É aqui que você vai entender com toda certeza o epitélio glandular. E se por acaso, ao final da aula, restar alguma dúvida, não hesite. Está vendo o e-mail que está aparecendo aqui embaixo? Escreva para mim, mande a sua dúvida. Eu terei uma enorme satisfação em sabendo respondê-lo. Ok? Outra coisa, queria te pedir um pequeno favorzinho. Aqui embaixo do vídeo tem um curtir. Se você gostou, clica lá, comente embaixo, participe. Esse canal ele foi feito para você. O intuito é te ajudar. Então eu gostaria muito de receber o seu retorno. Se você não gostou, descurte, critica aqui embaixo, fala onde eu posso melhorar, porque eu estou aqui justamente para poder te ajudar e da melhor forma possível eu vou buscar isso. Ok? Outra coisa, eu criei no Instagram um perfil com lâminas de histologia, com lâminas de anatomia, de algumas coisas de embriologia. E está aparecendo aqui na tela o endereço, é @morfologando. Eu vou ficar muito feliz se você me ajudar lá, se você curtir, seguir, se for útil para você. E principalmente, eu gostaria que você marcasse os seus colegas nas fotos que sejam úteis para ele, para que cada vez mais pessoas possam aproveitar de mais esse canal de comunicação que eu criei para ajudar você e para poder trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu amo, que é ensinar anatomia, histologia e embriologia. Ok? Tudo tranquilo? Podemos começar então? Vamos lá? O assunto então do momento é tecido epitelial. Vamos lá então, pessoal? Atenção, hein? Quando a gente fala de epitélio glandular, eu estou me referindo a um tipo de epitélio que se especializou na atividade de secreção. E secretar é colocar para fora algo que a porção secretora da glândula produziu. Pode parecer redundância, pode parecer uma falha, um erro a gente colocar assim, mas na verdade quando a gente repete esses termos, secreção, 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 é um mecanismo para que você aprenda. Veja bem, todo o epitélio, ele se originou, e já já nós vamos falar sobre isso, de um epitélio de revestimento, que depois, por uma programação genética da célula, ela cumpriu a sua programação genética e se diferenciou, se especializou na atividade de produzir, armazenar e secretar diversas substâncias. Quando a glândula produz, armazena e secreta, ela está, de uma certa forma, controlando o seu corpo. As glândulas, através das suas secreções, são verdadeiros maestros do funcionamento do nosso corpo. Porque, veja bem, quando um hormônio é liberado por uma determinada glândula, ele vai agir longe, excitando ou inibindo essa função glandular. Você consegue perceber que a secreção daquela glândula, o produto daquela glândula, foi o que ativou ou inibiu um órgão longe. Então, quando eu digo que o epitélio glandular, que o produto de secreção do epitélio glandular é como se fosse um maestro do nosso corpo, é porque ele influencia diretamente nas funções do nosso organismo. Então, de uma forma geral, as glândulas são células especializadas na atividade de secreção. Mas não só secretar. Além de secretar, para secretar, melhor dizendo, ela precisa produzir e armazenar, que também são características ou funções do epitélio glandular. Legal? Tudo tranquilo? Joia!
As moléculas secretadas, antes de serem secretadas, elas são armazenadas dentro da célula, como eu acabei de te dizer. E esse armazenamento ele é feito através de grânulos de secreção, de vesículas, que nada mais são do que sacos envoltos ou envolvidos por membrana, que na verdade tem o mesmo material biológico da membrana plasmática da célula. Se tem o mesmo material biológico da membrana plasmática da célula, vai ficar fácil de você entender que quando há necessidade de que aquele produto seja liberado, essa vesícula ou esse grânulo de secreção se funda com a membrana. Por quê? Por causa de uma regra biológica muito presente nesses casos. Toda célula de um mesmo tecido, toda célula semelhante, tem a tendência de se aglomerar, de se unir. Todo material biológico semelhante se aglomera, se une. Então, se eu tenho uma membrana de uma vesícula, e aí é a mesma membrana da célula, quando essa vesícula toca na membrana plasmática, ela se funde. E aí o que eu tenho aqui é o produto sendo liberado para o meio externo. Ok? Então a gente vai falar sobre isso, mecanismos de liberação, tudo isso a gente vai falar ao longo dessa videoaula. Legal? Tudo tranquilo nessa introdução? Então vamos seguindo. E aí eu falei para você que a glândula, além de secretar e armazenar, ela tem que produzir. Obviamente, se eu quero que ela secrete algo, é porque ela está produzindo algo. Quais são os produtos possíveis de uma glândula? Na verdade, nós vamos entender que as glândulas elas podem secretar proteínas, e aí pode ser tanto o exemplo do pâncreas, como o exemplo de algumas glândulas endócrinas que liberam hormônios proteicos, de qualquer forma a base é a proteína. Ela pode liberar lipídios, e aí a gente tem um grande exemplo aí que são as glândulas sebáceas, que liberam o sebo, por exemplo, na nossa superfície da pele, é uma gordura. Então glândulas conseguem liberar lipídios. Glândulas também conseguem liberar complexos de carboidratos mais proteínas. E aí o exemplo mais comum que a gente tem são as glândulas salivares. E tem um quarto tipo, que são as glândulas mamárias, que na verdade secretam as três substâncias: proteínas, lipídios, complexos de carboidratos mais proteínas, que no caso são as glândulas mamárias. Eu não estou citando aqui nominalmente a substância que a glândula secreta, tá claro? Eu estou citando para você grupos de produtos que as glândulas secretam. Caso você tenha interesse, eu tenho uma videoaula, e aí vocês vão entender que essa videoaula eu vendo, porque é através da venda dessas videoaulas que eu mantenho esse trabalho gratuito aqui no YouTube. É uma videoaula com o capítulo do Guyton sobre glândulas endócrinas e também com o capítulo do Junqueira sobre glândulas endócrinas. Então, caso você tenha interesse, manda um e-mail para mim aqui que eu te passo o orçamento. Preço muito justo, a entrega é feita de forma muito rápida e eu tenho certeza que esse material vai te ajudar muito. Mas chega de propaganda, vamos para o que interessa. Vamos lá? Bom, eu citei no começo da nossa videoaula que as glândulas elas são formadas através de um epitélio de revestimento. A glândula, ou aquele epitélio que se especializou em produzir, armazenar e secretar, na verdade, no primórdio, ainda na vida fetal, era um epitélio de revestimento. Mas era um epitélio de revestimento que tinha uma programação genética para poder se transformar em um epitélio glandular. Vamos entender como é que se dá essa transformação? Mas para isso eu vou me afastar aqui um pouquinho, porque vai surgir uma imagem aqui que mostra para a gente esse epitélio de revestimento sendo alterado, modificado, passando por um processo de multiplicação celular. Esse processo de multiplicação celular, ele vai avançar, e aí a segunda imagem que está aparecendo aqui é uma imagem já mais avançada, em que a gente consegue perceber o epitélio invadindo o tecido conjuntivo. Deixa eu tirar um pouquinho essa imagem aqui e deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe. Você não pode se esquecer
que na base de todo epitélio eu tenho um tecido conjuntivo. E eu quero que você fique atento ao seguinte, olha como a programação biológica é muito bem feita. Essa glândula, ela vai invadir o tecido conjuntivo e ela tem que estar no tecido conjuntivo porque o tecido conjuntivo é ricamente vascularizado. E já nós vamos ver que um dos tipos de glândula vai depender diretamente dessa vascularização. Legal? Então perceba, houve a multiplicação do epitélio de revestimento, essas células cresceram e invadiram o tecido conjuntivo. Era onde a gente estava, não é? Então eu vou voltar para outra câmera, vou afastar um pouquinho a imagem vai aparecer aqui de novo. Vamos lá? Olha só, afastando, a imagem volta aqui. Então quando a gente percebe aqui, olha, essa proliferação do epitélio, a gente consegue perceber que daqui ele pode seguir dois caminhos. O primeiro caminho vai aparecer aqui agora, é a glândula permanecer conectada ao epitélio de onde se originou através do ducto de secreção, que é essa estrutura da mesma cor do epitélio de revestimento, né? Rosa ou salmão, depende da cor que você quiser ver aí, preto com azul, branco com dourado, você sabe, a cor que você estiver vendo aí, mas o ducto excretor, a porção excretora do ducto, é essa parte que está da mesma cor do epitélio de revestimento. Se a glândula permanece ou permanecer conectada ao seu epitélio de revestimento, de onde ela se originou, através de um ducto, nós chamamos essa glândula de glândula exócrina. Exócrina, exo fora. Fora de onde? Fora da corrente sanguínea. E aí você vai perceber que embaixo aqui, olha, a glândula está verde. As células da glândula estão verdes. Por que elas estão verdes? Porque, na verdade, essa é a parte da glândula que sofreu uma modificação, que sofreu uma especialização, uma diferenciação e se tornou o epitélio secretor. Ou seja, são essas as células que têm a capacidade de produzir, armazenar e secretar. Vou voltar para cá e eu quero que você preste atenção na seguinte situação. Essa porção celular que alterou a sua estrutura para armazenar e secretar, passou por um processo denominado diferenciação celular. O que é o processo de diferenciação celular? Algumas organelas se desenvolveram, cresceram, ficaram metabolicamente mais ativas para poder desempenhar o papel de produzir aquilo que aquela glândula tem que produzir. E aí, se for, por exemplo, uma proteína, o que vai ter que se desenvolver ali são os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, por exemplo. Então você não se esqueça nunca disso. Quando a gente fala a célula se diferenciou, a célula se especializou, eu estou afirmando que essa célula, na verdade, passou por uma adaptação das suas estruturas para desempenhar uma determinada função. Ok? Então essa parte verde da célula que a gente está vendo aqui sofreu uma alteração biológica, estrutural, e ela passou a conseguir secretar um produto para o qual essa glândula tinha uma programação genética. Vamos voltar então agora para aquela imagem do epitélio invadindo o tecido conjuntivo. Isso, essa aqui. Bom, além da possibilidade dela se tornar uma glândula exócrina, pode ser que, está vendo essa parte mais fina do epitélio aqui? Essa junção da parte que aumentou com o epitélio de revestimento? Pode ser que isso vá se estreitando cada vez mais, e essa glândula ela se separe do epitélio. Quando essa glândula se separa do epitélio, ela perde a conexão com o epitélio, ela não tem ducto de secreção ou ducto de excreção. Ela se isola do epitélio, como a gente está vendo aqui. Essa glândula que não tem contato com o epitélio, que não tem a presença de ducto de secreção, a gente chama de glândula endócrina. Dentro da corrente sanguínea. E aí ela pode se tornar dois tipos de glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas cordonais ou cordonal, como a gente está vendo nessa imagem,
em que a porção secretora forma como se fosse um cordão de células secretoras, ou um segundo tipo de glândula endócrina denominada glândula endócrina folicular, que forma uma bolinha secretora, mas de qualquer forma você não pode se esquecer da seguinte situação. Toda glândula endócrina ela vai se isolar do epitélio da onde ela se originou e ela vai ser envolta por uma rica rede de capilares. Porque toda glândula endócrina secreta o seu produto dentro da corrente circulatória. E aí nós sabemos que os capilares são os vasos adequados para isso porque eles têm paredes muito finas. Então permitem que o produto liberado pela glândula atravesse a sua parede e seja conduzido pelo sangue até o seu destino final. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então nós já entendemos como que a glândula se originou, como que a glândula se formou, ok? E aí a partir de agora nós vamos trabalhar algumas classificações glandulares. Antes, eu quero deixar mais uma vez aqui o meu e-mail para você e dizer que em caso de dúvida eu estou à inteira disposição para poder te ajudar. Legal? Tá aqui, prof.otavioplaza@gmail.com. Vamos seguir no conteúdo? A partir de agora nós vamos falar de algumas classificações dos epitélios glandulares, de alguns tipos de epitélios glandulares. Legal? Tudo tranquilo? Então vamos seguindo. A primeira classificação do epitélio que a gente tem é uma classificação muito simples de entender. É uma classificação quanto ao número de células. Quanto ao número de células, uma glândula ela pode ser unicelular, quando ela apresenta apenas uma única célula. Então é uma célula glandular, na verdade. E o exemplo é a célula caliciforme. E aí eu vou colocar uma imagem aqui do epitélio do intestino delgado, mostrando, tá vendo esses espaçozinhos em branco no epitélio? Esses espaços em branco são as células, são as glândulas caliciformes, ou células caliciformes, que na verdade são uma glândula, que na verdade é uma célula. Ok? É uma glândula que na verdade é uma célula, melhor dizendo, essa foto é minha, ok? Então a gente está vendo um epitélio intestinal com as células caliciformes ali, que na verdade são glândulas unicelulares ou células glandulares, ok? Uma única célula. E o outro tipo é quando a glândula tem muitas células, glândulas multicelulares, por exemplo, as glândulas sebáceas. Tá? Então, são compostas por agrupamentos de células, por mais de uma célula, a gente chama de glândula multicelular. Então, essa primeira classificação é batata, tranquilo. Quanto ao número de célula, ou é uni ou é multi. Uni, uma única célula, multicelular, mais de uma célula. Ok? A próxima classificação que a gente tem aqui é quanto ao local de secreção. E aí, quando eu expliquei a origem da glândula, eu te expliquei isso. Eu falei que uma glândula que permanece conectada ao epitélio, a gente chama de glândula exócrina. Se essa glândula permanece conectada ao epitélio através de um ducto, o local de secreção dessa glândula é nesse próprio epitélio, porque o ducto conecta o epitélio à porção secretora. Então, quando a gente fala glândula exócrina, fora da corrente sanguínea, quando a gente fala glândula exócrina, eu estou me referindo a uma glândula que possui porção secretora, vou me afastar aqui, olha, porção secretora, essa parte verdezinha, e ducto, que está conectado ao epitélio, ok? E aí, as glândulas exócrinas, elas podem ser classificadas quanto ao número de ductos. A glândula que vai aparecer aqui é uma glândula exócrina simples, porque você consegue perceber que ela tem apenas um ducto não ramificado. Então as glândulas exócrinas elas são classificadas quanto ao número de ductos em glândula simples, quando tem apenas um ducto, ou glândula composta, como a imagem que está aparecendo aqui agora, quando ela tem mais de um ducto, e muitas vezes esses ductos são tão ramificados que é difícil até você saber o que é ducto, o que é projeção de ducto, como a gente pode ver nessa imagem aí. Olha a quantidade de ductos de secreção, ductos de excreção que estão aparecendo nessa imagem.
Eu vou colocar de novo uma glândula simples para você ver. Olha só, glândula simples. Agora eu vou voltar à glândula composta, que é quando a glândula tem mais de um ducto e muitas vezes esses ductos estão ramificados. Então olha a diferença. Isso aqui é uma glândula composta. Agora fique atento. A classificação em simples ou composta só pode ser de glândula exócrina. Por quê? Ora, porque apenas a glândula exócrina tem ducto. Como é que eu vou classificar uma glândula endócrina quanto ao ducto se a característica da glândula endócrina é a ausência do ducto? Então lembre-se, se você for classificar em glândula simples ou composta, você está falando exclusivamente de glândula exócrina, porque é a glândula que contém ducto. E aí ela pode ter apenas um ducto não ramificado, e a gente chama de glândula simples. Ou mais de um ducto, vários ductos, muitas vezes muito ramificados, e a gente chama isso de glândula exócrina composta. Legal? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Uma outra classificação que nós temos, ainda falando sobre glândulas exócrinas, é a classificação quanto ao formato da porção secretora. Quanto à forma da porção secretora, ou ela é tubular, ou ela é acinosa. Quando eu me refiro a tubular, eu estou me referindo a uma porção secretora. O ducto está aqui, sai uma porção secretora em forma de um tubo, como se fosse um tubo de ensaio de um laboratório de química, sabe? Um tubinho. Se nós formos levar em consideração a forma do tubo, esse tubo ela pode ser uma glândula simples tubular, e aí eu vou me afastar aqui um pouquinho para a gente poder ver essa imagem. Então isso é uma glândula simples tubular. Perceba que em vermelho aqui eu tenho o ducto excretor, e essa parte em preta é a porção secretora. Então essa parte preta é a porção secretora. Perceba que ela é uma glândula simples, porque ela tem um único ducto, e perceba que ela tem essa porção secretora em formato de um tubo, como se fosse um tubo de ensaio. Então a gente chama essa glândula de glândula tubular simples, ou glândula simples tubular. Ok? Mas fique atento. Sempre que a gente falar em glândula simples tubular, não existe apenas esse tipo de glândula simples tubular que eu mostrei aqui agora. Nós temos também, de acordo com a organização desse tubo, ele pode ser uma tubular enovelada ou uma tubular ramificada. Presta bastante atenção nisso. Eu vou me afastar aqui de novo para a gente poder colocar uma imagem aqui, olha, tá lá. Isso aqui é uma glândula simples, porque tem apenas um ducto, mas quanto ao formato da sua porção secretora, ela é tubular. Só que é um tubo mais comprido. E como você pode observar claramente, ele vai se enrolando como se fosse um novelo de lã. Essa é a glândula que nós chamamos de glândula simples, porque tem apenas um ducto. Tubular, porque tem um formato de tubo. Mas nós dizemos tubular enovelada, porque o tubo é mais comprido, a porção secretora é mais comprida e ele se enrolou, se enovelou. Então essa é uma glândula simples, tubular enovelada. Um terceiro tipo de glândula simples é quando essa glândula simples ela parte de um único ducto e logo ela se ramifica em dois tubos de porção secretora. Vou me afastar e vou te mostrar essa imagem aqui. Essa é uma glândula simples, tubular, ramificada. A gente consegue perceber que a porção secretora dessa glândula, olha só isso aqui, é como um tubo que se ramificou em dois. Então aqui eu tenho uma glândula simples, porque você deve comprovar o fato de que tem apenas um ducto, tá? Esse vermelhinho aqui, mas que se ramificou em duas porções secretoras. Legal? Então as glândulas simples, elas podem ser classificadas em glândula simples tubular
glândula simples tubular ramificada, que foi o último exemplo que eu dei, e glândula simples tubular enovelada, quando ela se enrola em si própria. Veja bem, nós estamos definindo ou classificando a glândula quanto ao formato da sua porção secretora. Tá claro isso, né? Legal. Mas quanto à porção secretora, também tem um outro tipo de glândula, que é a glândula simples acinosa. Alguns livros tratam como glândula simples acinosa ramificada. E eu vou me afastar aqui e você vai entender por quê. Olha só, ácino é essa bolinha, essa dilatação esférica que tem na ponta da porção secretora. E é ramificada porque ela tem vários ácinos partindo de um único ducto, tendo em vista que ela é uma glândula simples. Então essa glândula a gente chama de glândula simples acinosa ramificada. A ideia de acinosa, quero que você entenda, é porque a sua porção secretora, a porção secretora dessa glândula, ela é redondinha, em formato de ácino. E ela é ramificada porque eu tenho vários ácinos partindo de um único ducto, por ser uma glândula simples. Tudo legal? Tudo tranquilo? Mas veja bem, as glândulas exócrinas ainda também podem ter mais de um ducto, e aí nós já vimos que ela é composta. E as glândulas compostas, elas também são classificadas, ou também recebem classificação, quanto ao formato da sua porção secretora. Então, olha só, a primeira classificação que nós temos são as glândulas compostas tubulares. O raciocínio é o mesmo do anterior, só que olha só a imagem. Nós temos mais de um ducto, por isso que ela é uma glândula composta, tubular, porque o formato da porção secretora desses ductos, olha no plural, desses ductos, é um tubo. Nós temos ainda a glândula composta acinosa. Segue o mesmo raciocínio, olha a imagem. Eu tenho uma glândula com vários ductos, por isso composta, e no final de cada um desses ductos eu tenho a porção secretora redondinha, em formato de ácino. Olha aí a imagem. Ok? E a junção das duas classificações anteriores, em que eu tenho uma glândula com vários ductos, que se abrem esses ductos em uma porção secretora que começa tubular e termina acinosa. A gente chama de glândula composta túbulo-acinosa. Olha a imagem aqui. Ok? Tudo tranquilo? Legal? É óbvio que eu tenho certeza que você entendeu que essa classificação que eu acabei de explicar é quanto à porção secretora. E ela também diz respeito de uma glândula exócrina. Então nós aprendemos a classificar a glândula exócrina quanto ao número de ductos em simples ou composta. E aprendemos agora a classificar a glândula exócrina quanto ao formato da sua porção secretora. Na glândula simples, nós temos tubular, tubular enovelada, cujo túbulo é tão grande que se enrola, formando um novelo, e tubular ramificada, em que parte de uma, que é uma glândula simples, parte de um ducto, e duas porções secretoras em formato de tubo. Já com relação às glândulas compostas, elas podem ser compostas, ou seja, por mais de um ducto, com a porção secretora num formato tubular. Pode ser composta, porque tem mais de um ducto, com a porção secretora acinosa, então composta acinosa, ou ela pode ser uma glândula composta com mais de um ducto, cuja porção secretora é tubo-acinosa, túbulo-acinosa, melhor dizendo. Então, a porção secretora começa como um túbulo e termina em formato de ácido. Ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito de outro tipo de glândula, não mais de uma glândula exócrina. Agora nós vamos falar a respeito das glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas são glândulas que têm como característica
a separação do epitélio de onde ela foi originada. Se elas se separaram do epitélio, você pode compreender que, na verdade, o que houve foi uma obliteração do ducto. O ducto se fechou, se separou do epitélio e toda a glândula agora é porção secretora. Não existe ducto de secreção na glândula endócrina. A glândula endócrina, ela vai secretar o seu produto dentro da corrente sanguínea. Então, toda glândula endócrina secreta o seu produto dentro da corrente sanguínea, porque ela perdeu a comunicação com o epitélio de onde ela foi originada. E aí, se você está raciocinando aí, e você lembrou que então você não classifica glândula endócrina quanto a formato de ductos, classifica? Não, senhor, ou não, senhora. Se você está classificando ducto, você está classificando uma glândula exócrina, porque apenas a glândula exócrina tem ducto. Só que nós não estamos falando mais de glândula exócrina. A gente está falando a partir de agora de glândula endócrina, que são as glândulas que se separaram do epitélio e que apresentam como característica a secreção do seu produto dentro da corrente sanguínea. Ok? Tudo tranquilo? Legal! Elas não possuem ducto e, como eu acabei de te afirmar, elas são, o seu produto é liberado dentro da circulação sanguínea. Nós classificamos as glândulas exócrinas quanto ao formato da porção secretora. Quanto ao formato da porção secretora, quanto à organização da porção secretora, as glândulas endócrinas também podem ser classificadas. Só que elas têm apenas duas classificações. Elas podem ser classificadas como glândulas endócrinas cordonais. E aí o que nós vamos ter na imagem, eu vou afastar aqui, vai aparecer aqui, é uma união de células secretoras como se formasse um cordão, uma linha. E esse cordão ele é envolto pelos capilares. Um exemplo de glândula endócrina cordonal é a adrenal, a paratireoide, que são glândulas que secretam hormônios e elas são o formato de um cordão que está entremeado pelos capilares. Então a glândula endócrina ela pode ser cordonal, quando apresenta essa característica que eu acabei de explicar, ou ela pode ser folicular, quando ela apresenta esse formato redondinho, como está aparecendo aqui, que também é envolto por capilar sanguíneo. E aí, o exemplo dessa glândula que nós temos aqui é a glândula tireoide. Então, as glândulas endócrinas elas podem se organizar com cordões anastomosados unidos, e a gente chama de cordonal, ou elas podem se organizar em bolinhas, em vesículas, e a gente chama de folicular ou vesicular. Ok? Então, essas são as classificações das glândulas endócrinas. Bom, a gente não pode pensar que ou um órgão ele é endócrino ou ele é exócrino. Não. Alguns órgãos têm funções tanto endócrinas quanto exócrinas. E um só tipo de célula pode tanto ter liberação endócrina quanto exócrina. Por exemplo, o fígado é onde as células secretam bile através dos ductos biliares, mas também secretam produtos na circulação sanguínea. Então, o fígado é um órgão que tem tanto características endócrinas quanto exócrinas. Ele tem característica endócrina quando secreta produtos na corrente sanguínea e tem características exócrinas quando secreta a bile pelos ductos biliares. Uma outra particularidade são alguns órgãos que têm células exócrinas e células endócrinas. O exemplo disso é o pâncreas. As células exócrinas do pâncreas liberam o seu produto nos ductos pancreáticos que vão liberar lá no intestino, os sucos pancreáticos, por exemplo. Já as células endócrinas do pâncreas liberam a insulina, por exemplo, e o glucagon no sangue. Então, as células que têm as características exócrinas do pâncreas liberam o produto lá no intestino. Já as células que têm a característica endócrina do pâncreas liberam o seu produto na corrente sanguínea. Ficou claro isso?
Bom, e aí, de acordo com que o produto é liberado pela célula, nós temos 3 classificações. Presta bem atenção, eu vou me afastar aqui e vai aparecer essa ilustração que eu fiz, que ela é bem esquemática, bem legalzinha para você entender. Esse tipo de célula secretora a gente classifica como sendo uma célula merócrina. Merócrina. O que é isso? Vocês estão conseguindo perceber que essas vesículas vermelhinhas envoltas por essa linha branca tá com a setinha colocando cada vesícula para fora, não é isso? Por que isso é assim? Porque, na verdade, esse produto é liberado por essa célula através de um mecanismo que a gente chama de exocitose. O que é isso? Apenas o produto que está dentro da vesícula é liberado para fora. E aí não tem perda de outro material celular. Não tem perda de outro material celular. O que está sendo liberado é só o produto que foi produzido por essa glândula e são as vesículas que colocam para fora. Essa forma de externar, de colocar para fora, sem perder outro produto celular, é o que nós chamamos de merócrina. Um exemplo desse tipo de secreção é o pâncreas. Quando o pâncreas libera o seu produto, ele libera sem a perda de parte da célula que está produzindo. Vai liberar apenas o produto e a gente chama isso de merócrina. Ok? O outro extremo são as glândulas holócrinas, que o exemplo é a glândula sebácea. Quando a glândula sebácea vai liberar o seu produto, ou seja, o lipídio, o sebo, todo o citoplasma da glândula vai junto, da célula, melhor dizendo, todo o citoplasma da célula vai junto. Então, junto com o produto de secreção, vai todo o citoplasma celular, de forma que toda vez que a glândula holócrina libera o seu produto, toda a célula se perde, toda a célula vai junto e aquela célula ela é perdida, porque o citoplasma inteiro da célula sai junto com o produto que foi produzido. Tudo bem? Esse é o tipo de glândula holócrina, de mecanismo de secreção holócrino, ok? Sai o produto, mas junto com o produto todo o citoplasma. Você deve ter percebido que na verdade são os dois extremos, né? Na merócrina saiu apenas parte do produto, na holócrina saiu todo o produto de secreção junto com o citoplasma. Na merócrina saiu o produto sem perder nada do citoplasma, melhor dizendo, e na holócrina saiu o produto junto com todo o citoplasma da célula. Mas olha só, tem que ter um meio termo aí, concorda? Tem que ter um meio termo. E o meio termo é a glândula apócrina, que apenas uma porção do ápice da célula vai sair junto com o produto. E o exemplo é a glândula mamária. Então, nas glândulas apócrinas, sai o ápice da célula, a parte citoplasmática apical da célula, junto com o produto liberado por essa célula. Então, essas são as glândulas apócrinas. Eu quero te dar uma dica. Eu tinha muita dificuldade de guardar essas 3 classificações. E aí eu descobri uma coisa brincando aqui, percebi o seguinte: na glândula merócrina, eu não tenho uma dica para te dar não, mas vai sobrar só ela, vai ficar fácil de você entender. A glândula apócrina libera, a célula apócrina libera o produto junto com a parte apical do citoplasma. Olha, apócrina, AP, de ápice. Conseguiu compreender o exemplo? AP de apócrina te lembra que vai sair o produto junto com a parte apical do citoplasma. Otávio, e a holócrina? Como é que eu vou guardar? A glândula holócrina é muito simples. Lembra do Faustão, quando ele se assusta com alguma coisa, ele fala assim: ô louco meu! Então veja bem, quando a glândula holócrina vai liberar, ela morre, ela vai embora junto, a célula vai embora junto. Todo o citoplasma daquela célula que produziu aquele sebo vai embora junto. Se o Faustão visse isso no programa dele, ele ia falar: holócrino meu! Pode parecer bobo, mas para mim funciona. Espero que funcione para você também. Ok? Bom, pessoal, assim a gente finaliza o assunto de epitélio glandular e finaliza a nossa 4ª videoaula de tecido epitelial.
Eu espero que essa aula lhe tenha sido bastante útil. Eu sou o professor Otávio Plazzi e você é sempre muito bem-vindo ao canal aqui do YouTube. Eu espero de coração que você consiga atingir os seus objetivos e eu estou à inteira disposição no meu e-mail para te ajudar naquilo que você achar que é necessário. Tudo bem? No mais, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo respeito. Me segue lá no Instagram, @morfologando. Muito obrigado pelos mais de 3 milhões de visualizações aqui no YouTube. Curta, divulgue, deixe seu comentário aqui no vídeo, que isso me ajuda bastante. É muito bom saber do carinho, do respeito, das críticas, das formas que eu posso melhorar para te ajudar. Legal? No mais, lembre-se, o único caminho para o sucesso é você ter força, garra e determinação. Que o resto eu tenho certeza que você vai conquistar. Legal? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção, fique atento, logo a quinta e última aula do tecido epitelial, que nós vamos falar da biologia dos tecidos epiteliais. Mas por enquanto, a gente fica por aqui. Um grande abraço, tudo de bom, obrigado por tudo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!